Muito bem, gente. Estamos começando aí o nosso terceiro vídeo, ok? Nosso quarto, né? Onde nós vamos falar do terceiro fator de autocapacitação mental emocional, ok? E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a superação dos conflitos internos. Não tem como, ok, você experimentar de fato a autocapacitação se você não se dispor a superar os seus conflitos. E isso é algo que a gente tem falado muito, porque todos nós carregamos algum tipo de conflito, ok? Nós carregamos conflitos por motivos de religião, nós carregamos motivos por motivos de formação educacional, por nível de educação, nível de escolaridade. Nós carregamos conflitos devido à nossa cor de pele, não é? Nós carregamos conflitos, alguns, né, por conta da questão da sexualidade, outros carregam conflitos relacionados à sua religiosidade, enfim, gente. Existe um sem número de situações que podem nos levar a viver de conflitos. E uma coisa que eu tenho refletido incansavelmente quando falo de conflitos, que os conflitos internos, eles são verdadeiros sugadores de energia. Eles sugam a nossa energia, ok? Quando você vai ver, você está cansado, você está indisposto e você não sabe a razão disso. Porque você está sofrendo aí um desgaste de energia que você poderia estar investindo em outras ações, em outros comportamentos, mas que você não o faz por causa do quê? Desses conflitos internos que estão minando as suas forças, que estão minando as suas energias, ok? Bom, nós já falamos aí de assumir uma nova percepção da realidade, né, de crer que há, de acreditar, de entender, de ver, de visualizar a possibilidade de novas realidades. Falamos também sobre a ressignificação dos traumas, mas agora nós queremos falar sobre esse território profundo, né, e delicado que são os conflitos internos. Nós montamos, né, preparamos um manual dos conflitos humanos. Aliás, a gente fala conflitos humanos, são conflitos internos. A gente vai estar disponibilizando em breve, tá, esse e-book, e também vai ser vendido aí, vai ser disponibilizado em livro físico para quem se interessar, ok? Vamos estar falando mais sobre isso. Muitas pessoas acreditam que seus maiores obstáculos estão fora, nas circunstâncias, nas pessoas ou no passado. No entanto, à luz da psicanálise, principalmente, e volto a dizer, o meu pano de fundo teórico é psicanálise, ok? É claro, eu considero o entendimento da Bíblia, eu levo também em consideração a teologia bíblica, ok? Eu levo em conta o que a filosofia ensina, o que a psicologia fala, né, e outros campos de saber. Mas a psicanálise, nesse assunto aqui, nesse ponto, é a minha principal ferramenta de trabalho, tá, gente? Então é sobre essa ótica, sobre essa visão que a gente vai estar falando acerca desse assunto. Bom, então a psicanálise compreende que grande parte do sofrimento humano é resultado de conflitos psíquicos não resolvidos, ok? Que atuam silenciosamente no interior do sujeito. A autocapacitação plena só vai se tornar possível quando o indivíduo aprende a reconhecer, a compreender e a elaborar esses conflitos, a resolver esses conflitos, transformando a tensão interna em integração psíquica. E, de fato, é exatamente isso que esses conflitos internos causam, né? Uma verdadeira tensão interna. Às vezes a pessoa é uma bomba relógio humana, por conta de quê? Dos conflitos que ela carrega dentro de si, ok? Bom, número 1 aqui, né? Primeiro ponto. O que são conflitos internos na perspectiva psicanalítica? Existem outras perspectivas, tá, gente? Mas na psicanálise, os conflitos internos vão surgir da tensão entre diferentes instâncias psíquicas. São elas o id, o ego e o superego. O id é a sede dos impulsos, dos desejos, das pulsões, né, do prazer. Né? O ego é o mediador entre desejos, realidade e normas, é o princípio da realidade. E o superego, gente, é a instância moral, crítica e normativa, ok? Então, Freud, como é que eu posso dizer? Ele entendeu o ser humano, a mente humana dessa forma, ok? Contida dessas instâncias psíquicas, o id, o ego, o superego. O id, princípio do prazer, o ego, princípio da realidade, e o superego, o princípio da ética, da moral, ok?
da religião, tá tudo aí dentro desse contexto do superego. Quando essas instâncias entram em oposição, ou seja, quando elas entram em desequilíbrio, o sujeito, que sou eu, que é você, vivencia angústia, culpa, ambivalência, medo ou paralisia, ok? Então o conflito interno é o quê? É um conjunto de desejo versus medo, de impulso versus proibição, de necessidade versus culpa. E a gente está no meio disso tudo, ok? Esses conflitos, quando não elaborados, quando não resolvidos, eles vão se manifestar por meio de sintomas emocionais e comportamentais. E, claro, vai atrapalhar a sua autocapacitação a nível de mente e a nível de emoções e também a nível de espiritualidade, tá, gente? Também a nível de espiritualidade. Porque se você não é uma pessoa que está bem mental e emocionalmente, como é que você vai estar bem espiritualmente? É claro que a gente enfatiza a importância da pessoa ter uma espiritualidade sadia, a pessoa procurar a igreja, a pessoa ter uma fé. A fé é uma coisa saudável. A ciência hoje fala muito disso. Então, a pessoa que é evangélica, que é cristã, que é católica, que crê, que tem uma fé, né, que tem ali uma crença pessoal, particular, essa pessoa está num bom caminho. Né? Isso é bom, isso é sadio, isso é saudável. Mas se a pessoa não estiver com o devido equilíbrio a nível mental, a nível emocional, essa pessoa não vai ter uma espiritualidade, assim por se dizer, sadia, ok? Bom, então conflitos internos não resolvidos, eles podem aparecer como autossabotagem, procrastinação crônica, dificuldade em tomar decisões, culpa excessiva, ansiedade recorrente, oscilações emocionais intensas, conflitos relacionais repetitivos, ok? Muitas vezes o sujeito sofre não pelo que acontece fora, mas pelo embate constante que ocorre dentro dele. E isso é terrível, gente. Quando o seu maior inimigo não é o que vem de fora, mas o que está acontecendo dentro de você, ok? Bom, a origem dos conflitos internos. Grande parte dos conflitos internos tem origem na infância, inclusive na aula passada a gente falou sobre os traumas de infância, né? Então, na infância, em ambientes ambivalentes ou contraditórios, em mensagens parentais conflitantes, em relação a essa questão do amor e da rejeição, em exigências morais rígidas, introjetadas, né? Em desejos reprimidos para manter vínculos afetivos, ok? Segundo Freud, o conflito psíquico nasce quando um desejo legítimo precisa ser reprimido para preservar o amor ou evitar punição, ok? O que é reprimido não desaparece, retorna como conflito. Então, ao invés de reprimir a raiva, o ódio, ou seja lá qual for a emoção que você tem que procurar tratar essa emoção, ok? Procurar a razão de ser dessa emoção. Se há um desequilíbrio dentro de você, você tem que procurar um jeito de resolver esse desequilíbrio, ok? A psicanálise é uma forma, é uma ferramenta disponível para te ajudar a resolver esses conflitos internos, ok? Bom, a superação dos conflitos internos que vão te levar, né, à autocapacitação. Superar conflitos internos não significa eliminar desejos, impulsos ou normas, mas integrá-los de forma madura. A autocapacitação acontece então quando o ego se fortalece, o sujeito aprende a sustentar as ambivalências, ok? A escolha substitui o automatismo, a pessoa tem consciência, porque escolha é algo consciente. Automatismo é algo que a pessoa faz, né, por impulso, ok? Mas a escolha ela precisa acontecer e vai acontecer se houver consciência acerca daquilo que está sendo feito, acerca daquilo que está sendo realizado pela pessoa. A consciência substitui a repetição. A pessoa para de fazer as coisas por fazer, né? Mas ela passa a ter consciência acerca do que está fazendo. Integrar, então, é mais poderoso que reprimir. A integração é mais poderosa que a repressão. Bom, ferramentas psicanalíticas para te ajudar a superar os conflitos internos, tá? Primeiro, tornar consciente o conflito inconsciente. Ferramenta central da psicanálise vai consistir em identificar pensamentos contraditórios, reconhecer desejos que estão gerando culpa, nomear emoções ambivalentes, né? Aquilo que pode ser pensado deixa de agir às escondidas, porque torna-se consciente, né? Bom, a escuta da ambivalência emocional, permitir-se reconhecer sentimentos opostos sem julgamento.
A gente pode sentir amor e raiva, a gente pode sentir desejo e medo, a gente pode ter vontade de avançar e desejo de recuar, ok? Melanie Klein, essa importante autora psicanalítica, eu gosto muito da Melanie Klein, ela diz que a maturidade emocional surge quando o sujeito suporta a ambivalência sem se fragmentar. E ela fala aí, dentro do contexto das duas posições, né? A posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, o sujeito ele não suporta a ambivalência. Ele só consegue perceber o bem das coisas. Mas na posição depressiva, há essa maturidade, onde o sujeito ele é capaz de lidar de forma madura, tanto com o bem quanto com o mal. E aqui, nesse ponto, eu gosto de citar Jó, né? Jó ele vai falar, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Como, aí ele fala para a mulher dele, como louca, fala tu. Jó tinha essa maturidade, essa capacidade ambivalente, né? De perceber essa maturidade emocional, tanto para entender o bem quanto o mal, tanto para entender o que faz bem quanto o que faz mal. Não é? É assim que precisa ser com todos nós. A autocapacitação, então, começa quando o sujeito para de lutar contra si mesmo, porque essa divisão vai levar essa pessoa a ficar lutando contra si mesma, ok? Bom, a análise dos mecanismos de defesa. Os conflitos internos frequentemente são mascarados por defesas como a repressão, a racionalização, a projeção, a negação e a intelectualização. Todos esses mecanismos de defesa, eles se manifestam no nosso ego, o princípio da realidade, que está exatamente entre o id, né, o princípio do prazer, e o superego, o princípio da moral. Bom, ferramenta prática aqui é o quê? É você observar as reações automáticas, é você identificar justificativas excessivas, é você questionar a sua rigidez emocional, ok? E é uma coisa interessante que onde há defesa exagerada, há conflito oculto, ok? E claro, gente, todas essas ferramentas sendo utilizadas, sendo postas em práticas com o auxílio, né, de um psicoterapeuta, de um psicoterapeuta psicanalítico, um psicanalista, né, que vai te ajudar a usar de fato essas ferramentas. Bom, a simbolização do conflito é outra ferramenta também da psicanálise, que é transformar conflito em linguagem, né? Você tem ali uma escrita terapêutica, você tem a questão do relato consciente das tensões internas, você tem a questão da construção de narrativas psíquicas. Segundo Lacan, inclusive, o simbólico organiza o caos do real. Olha que lindo. O simbólico organiza o caos do real. O conflito que encontra palavras perde o poder de te adoecer, ok? Por isso a importância do trabalho psicanalítico. E aqui o fortalecimento do ego, né? Que é a instância psíquica que fica entre o id e o superego. O objetivo central do processo psicanalítico é exatamente esse: fortalecimento do ego. E fortalecer o ego significa aumentar tolerância à frustração, desenvolver capacidade de escolha, sustentar limites internos, reduzir submissão ao superego punitivo, ok? O ego forte, ele não elimina conflitos, mas ele sabe conduzir esses conflitos de forma saudável. Diferenciar entre desejo e culpa, outra ferramenta, tá? A diferenciação entre desejo e culpa. Ferramenta essencial aqui é o quê? É identificar se a culpa é real ou introjetada, é questionar as exigências internas e reais, é reconhecer o direito ao desejo, ok? Segundo Freud, muitos sofrimentos neuróticos nascem da renúncia excessiva ao desejo. Ok? Autocapacitar-se, então, gente, dentro aqui desse nosso treinamento, é autorizar-se a desejar sem se destruir por isso, ok? Então você precisa dessa atenção para que você identifique. Claro, aqui vão entrar questões religiosas, vão entrar questões éticas, morais, e tudo isso, gente, tem que ser colocado às claras, ok? Tem que se permitir falar sobre essas coisas. Às vezes as pessoas não falam e aí sofrem. Né? Se você não fala, você sofre. Aí uma guerra se instaura dentro de você, ok? Bom, a revisão das narrativas internas. Perguntas orientadoras para te ajudar nesse processo é o seguinte: essa voz interna é minha ou herdada? É eu mesmo que estou falando isso? Que estou me proibindo disso? Ou herdei essa voz proibitiva de alguém? Essa exigência ainda faz sentido hoje?
essa demanda, né, que está sendo exigida de mim, ainda faz sentido hoje? Sendo eu um adulto, por exemplo, responsável? Esse medo pertence ao presente ou ao passado? Esse medo de punição é algo relacionado de fato ao presente ou ao passado? Narrativas inconscientes vão moldar decisões conscientes, ok? Bom, efeitos, então, da superação dos conflitos internos, as consequências, né, as benesses da gente superar os conflitos internos. Gente, quando os conflitos internos são elaborados, são resolvidos, o indivíduo experimenta maior paz interna, clareza decisória, redução da autossabotagem, relações mais equilibradas, sensação de coerência interna, ok? A energia que antes era gasta no conflito passa a ser usada para crescimento. Lembra que eu te falei no início dessa aula? Que o conflito ele está aí para quê? Para te desgastar, para gastar as suas energias, para sugar as suas energias. É exatamente sobre isso que estamos falando, ok? A energia antes gasta no conflito passa a ser usada para o seu crescimento, ok? Bom, gente, chegando então ao final dessa aula de hoje, né, dessa quarta aula, da divisão à integração. O conflito interno não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Todo ser humano tem os seus conflitos, pelas mais diversas razões, ok? A autocapacitação mental e emocional, que é o nosso propósito nesse treinamento, que é o nosso propósito nesse curso, não elimina conflitos, mas transforma divisão em integração, caos em consciência e tensão em potência, ok? Assim como Gideão, a gente falou dele na introdução, né? Precisou alinhar identidade e missão, e o He-Man precisou declarar consciência da própria força, o sujeito autocapacitado aprende a alinhar desejo, consciência e ação, ok? E a verdadeira força nasce, então, quando o indivíduo deixa de lutar contra si mesmo e passa a se integrar, ok, gente? Então a gente fica por aqui nessa aula de hoje. Até a próxima. Conto com você, viu? Tchau, tchau.